Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, eu sou pós-júnior da Camp, né? Fui da Camp aí no ano de 2022, no finalzinho do ano de 2021 também. E eu estou aqui para dar prosseguimento ao curso de Excel que promovido pela FAC. Eu venho aqui falar um pouco hoje sobre a fórmula SI. Na última aula já fui falando um pouco sobre a fórmula SI, mas eu queria apresentar um pouco a fórmula SI com mais argumentos, né? Porque é o que a gente vai usar muito, a fórmula SI com mais de um argumento, e na última a gente só passou um pouco de fórmula SI com um argumento só. Então, eu preparei um exercíciozinho aqui para a gente pensar um pouquinho como que a gente pode fazer isso com a fórmula SI. Seguinte, a gente tem aqui uma lista de funcionários de uma empresa, né? Os nomes estão aqui, os cargos aqui e o salário que eles recebem estão aqui. Então, essa planilhinha, ela basicamente, a gente quer que essa planilha faça o cálculo desse salário dos funcionários, mais o bônus por cada cargo que eles possuem. Então, cada cargo deles tem um percentual diferente, que é o que está mostrando essa outra tabelinha aqui. Então, beleza, como que a gente vai fazer? Primeiro, a fórmula SI, ela é uma fórmula condicional. Ela faz uma condição para algo acontecer. Então, se eu quero que algo, por exemplo, se acontece algo, tal coisa vai acontecer. Então, só mostrando aqui que na própria estrutura da fórmula aparece quais argumentos que a gente precisa inserir aqui que ela vai trazer o valor para a gente. Primeiro, né, em cima uma fórmula a gente coloca igual, e se a gente pode apertar parênteses ou apertar o tab mesmo, como já está, o se já está azulzinho ali, a gente só aperta o tab. Então, sim, beleza. Aqui ela abriu a função e ela está pedindo teste lógico. Qual que é o teste lógico aqui? O meu teste lógico é encontrar o cargo desse funcionário, dessa linha, na outra tabela de cargos, na outra tabela de percentual. Então, primeiramente, eu vou jogar aqui. Primeiro, eu vou mostrar para a fórmula o que, que eu quero que ela iguale. Então, se esse funcionário aqui, o cargo desse funcionário é igual a estagiário, a gente sabe que não é, mas eu vou mostrar depois por que que eu estou fazendo a estrutura da fórmula assim. É, se esse cargo dele é igual ao cargo que está lá, o que que ela vai fazer? Aperto ponto e vírgula, eu vou colocar qual o valor se verdadeiro, ou seja, o que que ela vai fazer se esse teste lógico for verdadeiro. Ela vai pegar esse salário aqui, ou seja, essa célula aqui, e vai multiplicar por 1, abriu o parênteses, 1 mais a taxa do estagiário aqui. Então, se essa pessoa é estagiário, o salário dela vai ser multiplicado por essa célula aqui que está na outra tabela, representando a porcentagem do bônus, né, do estagiário. Beleza, fiz isso. A gente fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora o valor se falso. Aqui, como a gente tem mais de 3 argumentos, a gente não só tem duas opções, se é isso ou aquilo. Não, aqui é se é isso, se é aquilo ou aquilo. Então, são 3 opções aqui. Então, aqui a gente não vai colocar um valor se falso. A gente vai inserir uma nova função se dentro dessa função se. Justamente por isso, porque a gente tem 3 argumentos nessa função. Então, se não é estagiário, a gente abre um outro, se, não precisa fazer nada, só depois o ponto e vírgula mesmo, tab, abrindo parênteses. Se agora esse salário, esse cargo aqui é igual ao cargo de analista, o que que eu quero que ela faça? Eu sei qual que é o valor verdadeiro aqui. Eu vou pegar o salário vezes 1, abre parênteses, vezes 1 mais a taxa do analista. Fecha parênteses. Beleza? Só que a gente sabe de novo que ele não é analista. Tem mais um argumento além de analista, que é o último, que é o que a gente quer achar aqui, que é o coordenador. A gente aperta outro ponto e vírgula. A gente poderia sim inserir outro se aqui, mas como a gente só tem mais um argumento, a gente vai colocar esse argumento dentro do valor se falso. Então, como é que a gente vai fazer? Não precisa escrever outro se, a gente só vai colocar o que, que a gente quer que a fórmula faça, caso essa célula aqui não seja igual ao estagiário, não seja igual ao analista e seja igual ao coordenador, que é o nosso caso. A gente vai colocar, a gente vai pular uma etapa, não precisa do se igual a um cargo ao outro. A gente vai pegar simplesmente a célula que representa o salário vezes 1
vezes, parênteses, 1 mais a taxa do coordenador agora. Perfeito. A gente usou os Cis aqui possíveis, porque a gente só tem 3 Cis possíveis, né? São os Cis do estagiário, do analista e do coordenador, e cada um com seus respectivos percentuais de bônus. Então, feito isso, a gente fecha os parênteses agora, porque a gente abriu mais de um Si, então a gente tem que fechar parênteses para cada um dos Cis, que se a gente apertar um Enter aqui, olha lá, vai aparecer um erro. O próprio Excel vai te dar uma correção, porque aqui a gente tem que fechar 3 parênteses lá no final, que a gente abriu praticamente 3 formas. Então, a gente cata a correção, mas a gente podia arrumar, mas o próprio Excel vai arrumar para a gente. Então, beleza, a gente teve aqui já o resultado. 12.320 mais o percentual de bônus do coordenador dá 17.248. Perfeito. A fórmula C com mais de 3 argumentos, ou 3 ou mais argumentos, está feita. Só que agora a gente tem um outro ponto interessante também, que vocês já viram na última aula, só que eu vou te mostrar também agora como que a gente vai arrastar aqui para baixo essas fórmulas. Porque se a gente ficar fazendo essa fórmula todas as vezes nesse número enorme de funcionários aqui, a gente vai gastar 1 hora fazendo isso daqui. Então tem uma fórmula muito mais fácil que a gente arrastando para baixo. Só que se a gente simplesmente arrastar para baixo, vocês vão ver que alguns valores não vão dar certo. Tá vendo? 1.600 não multiplicou com um bônus. Vou apagar aqui de novo. Por que não multiplicou? Porque se a gente entrar, a gente vai ver que as funções aqui desceram. Olha, tudo que a gente colocou para se igualar na outra tabela, ela desceu também. Ou seja, quando a gente arrasta uma célula para baixo, a gente arrasta tudo para baixo. Tanto as células que elas estão puxando lá do outro lado da fórmula também. Então, como é que a gente vai corrigir isso? Vou apagar aqui, que eu arrastei para baixo. Vamos voltar aqui. Ó. A gente quer que, quando a gente arraste para baixo, essas duas células, a C4 e a D4, elas desçam também, porque a gente quer que mude, né, coordenador para estagiário, e o salário a gente quer que altere também, né, para passar para o respectivo funcionário. Só que a gente não quer que toda essa descrição aqui dos cargos, com os seus respectivos percentuais de bônus, a gente não quer que essa fórmula desça, a gente não quer que troque esse percentual, é aquele percentual. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai travar essa informação. A gente vai voltar na fórmula dentro da célula, aqui, ó. A nossa fórmula está aqui em cima. A gente vai travar as informações que a gente não quer que ela desça quando a gente arraste a célula. E quais informações são essas? São todas informações das células H e I. Então, toda célula H e I a gente vai travar. Como que a gente trava? A gente coloca um cifrão antes do nome da coluna e um cifrão antes do número da linha. Então, a gente vai fazer isso para todos. Tem uma forma mais fácil, que é a seguinte. Eu vou vir no I agora, vou apertar F4. Eu apertei F4, ele já trava a célula para mim. Agora eu vou lá no H5, F4 de novo, I5, F4 também, I6, F4. Então, ó, todas as células H4, H4, H5 são travadas, I4, I5, I6, I4, I5, I6. Todas elas estão travadas. Então, aqui a gente travou, tá vendo? Todos estão com o cifrão, a gente dá um Enter e agora sim a gente pode arrastar para baixo. Arrastar para baixo, ou a gente segura nesse quadradinho verde, ou a gente dá 2 cliques aqui e ele já copia toda a informação para baixo. Então, agora a gente consegue ver, olha lá, as informações desceram, as células que a gente quer que descem, né? Elas desceram, mudou aqui, agora é C17 e D17, só que a tabelinha com os percentuais, elas não desceram. Então, é isso que eu queria trazer. Essa forma é muito importante para a gente usar. Então, creio que vocês vão utilizar bastante ela. Caso tenha alguma dúvida ainda com algum ponto nessa, nessa fórmula mesmo do Sim, pode passar aqui na câmera, que o pessoal está aqui disponível para ajudar vocês também, tudo que vocês precisarem. Mas acredito que nos próximos vídeos também a gente vai trazer mais fórmulas, mais coisas muito interessantes que a gente pode estar fazendo com o Excel também. E, no mais, é isso. Até a próxima.